Dois motivos pelos quais Death Stranding não tinha como dar errado. Death Stranding tinha tudo para ser um jogo difícil de vender. Pensa comigo. Um cara andando por quilômetros, carregando caixas nas costas, enfrentando criaturas que você quase não consegue ver e ainda levando um bebê dentro de uma cápsula. Quando os primeiros trailers apareceram, muita gente nem sabia explicar direito o que estava acontecendo. Só que, mesmo sendo um jogo tão estranho, Death Stranding tinha duas vantagens enormes. E a primeira delas era Hideo Kojima. Kojima já tinha construído uma carreira gigantesca com Metal Gear. Então, quando ele saiu da Konami e anunciou que estava trabalhando em algo completamente novo, a curiosidade veio automaticamente. Muita gente nem precisava entender o que era Death Stranding. Bastava saber uma coisa, era o novo jogo do Kojima. E isso tem um peso enorme. Porque Kojima chegou a um ponto em que o próprio nome dele virou parte da divulgação. Se outro estúdio mostrasse um trailer com um bebê, uma praia cheia de animais mortos e 5 figuras misteriosas flutuando no céu, talvez muita gente simplesmente ignorasse. Mas quando era Kojima fazendo aquilo, acontecia o contrário. As pessoas paravam para tentar entender. Criavam teorias. Analisavam cada trailer. Procuravam pistas. Queriam descobrir o que aquele cara estava inventando dessa vez. Só que ainda tinha o segundo motivo. Norman Reedus. E talvez você tenha ouvido esse nome e pensado, tá, mas quem é Norman Reedus? Então fica mais fácil falar assim. Daryl Dixon. O Daryl de The Walking Dead. Aí provavelmente você já sabe exatamente de quem eu estou falando. Norman Reedus ficou mundialmente conhecido interpretando Daryl, um dos personagens mais populares de The Walking Dead. A besta, a motocicleta, o cabelo comprido. O rosto dele ficou marcado na televisão. E foi justamente esse rosto que Kojima colocou como protagonista de Death Stranding. Em vez de simplesmente contratar um ator famoso para fazer uma voz, Kojima transformou Norman Reedus no próprio personagem principal. Sam Porter Bridges. Você olhava para Sam e reconhecia Norman imediatamente. Ou melhor, você reconhecia Daryl. E tem um detalhe que deixa essa história ainda melhor. Kojima já queria trabalhar com Norman antes de Death Stranding. Norman seria o protagonista de Silent Hills. O projeto acabou sendo cancelado. Kojima saiu da Konami. E parecia que aquela parceria tinha terminado junto com o jogo. Só que não. Quando Kojima começou seu novo projeto, quem apareceu novamente? Norman Reedus. Então olha a combinação que Death Stranding tinha. De um lado, Hideo Kojima, um dos nomes mais conhecidos da indústria dos games. Do outro, Norman Reedus, um ator que milhões de pessoas já conheciam como Daryl Dixon. E no meio dos dois, um jogo completamente estranho que ninguém conseguia explicar direito. É claro que dizer que Death Stranding era impossível de dar errado é uma provocação. Nenhum jogo tem sucesso garantido. E quando Death Stranding finalmente saiu, ele realmente dividiu opiniões. Teve gente que achou incrível. Teve gente que não gostou. E teve também quem resumisse o jogo inteiro naquela velha piada, simulador de entregador. Mas tinha uma coisa que Death Stranding dificilmente seria: ignorado. Porque Kojima já tinha a curiosidade dos jogadores. E Norman Reedus já tinha um rosto que milhões de pessoas conheciam. E no fim, é justamente por isso que eu acho que Death Stranding tinha duas vantagens absurdas desde o começo. De um lado, Hideo Kojima, com uma legião de fãs esperando para ver o que ele faria depois de Metal Gear. Do outro, Norman Reedus, que milhões de pessoas já conheciam como Daryl Dixon. O jogo podia ser estranho, podia dividir opiniões e podia até não agradar todo mundo. Mas passar despercebido? Isso era muito difícil. Agora eu quero saber de você. Você concorda comigo? Kojima e Norman Reedus praticamente garantiam que Death Stranding teria sucesso? Ou você acha que o jogo poderia ter dado muito errado? Mesmo com os dois? Comenta aí, porque eu quero saber o que você acha.